pessoal, como vocês estão? Aqui quem está falando é a professora Thaís, de Geografia, e nós estamos dando início a mais uma aula, a aula 15, cujo tema é Tipos de Indústrias e Questões Comentadas. Então, como já diz o título, hoje eu vou apresentar para vocês os principais tipos de indústrias e na segunda parte da aula a gente vai resolver duas questões de vestibular sobre industrialização mundial, que é justamente para vocês poderem fechar hoje, né, o conteúdo dessas últimas 4 aulas e na próxima aula vocês verem sobre industrialização brasileira. Então vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu queria salientar para vocês que quando a gente fala de tipos de indústrias, quer dizer que a gente está falando de uma classificação, né? E essas classificações podem variar. Então, no caso, hoje eu vou trazer um dos tipos de classificações que a gente pode, né, fazer em relação às indústrias. E eu vou basicamente trazer para vocês justamente as que caem mais no vestibular, né? E são basicamente 4, que são as indústrias de base, as indústrias de bens de consumo, as indústrias intermediárias e as indústrias de ponta. Bom, começando com as indústrias de base, elas também são chamadas como indústrias pesadas ou de bens de produção, né? Ou seja, esses 3 termos são equivalentes, eles se referem ao mesmo tipo de indústria. E elas têm em comum pelo fato de transformarem a matéria-prima bruta em matéria-prima processada, né? Ou seja, elas pegam essa matéria-prima que ainda não foi modificada e modificam essa matéria-prima para que ela possa ser utilizada nas demais indústrias, que vocês já vão ver daqui a pouquinho. E existe uma subdivisão das indústrias de base, que pode ser, né, no caso, as indústrias extrativas e as indústrias de bens de capital. As indústrias extrativas já dá mais ou menos para saber que são as indústrias que extraem, né, a matéria-prima da natureza. Ou seja, são justamente aquelas indústrias que estão localizadas, né, bem próximo ali da fonte de matéria-prima e extraem para que ela possa ser, né, passada adiante, né, ter algum tipo de refinamento. Então, eu trouxe justamente a foto, né, essa primeira foto do lado esquerdo, de uma indústria petrolífera, né, que justamente extrai petróleo da natureza. E já as indústrias de bens de capital são aquelas que produzem equipamentos e maquinários para outras indústrias se equiparem. Ou seja, as outras indústrias vão precisar de equipamentos e de máquinas para poder fazerem os seus bens, né, produzirem os seus bens. E são justamente provenientes das indústrias pesadas, né, das indústrias de base. Então, dando um exemplo, né, nessa segunda foto, que seria, né, basicamente o interior de uma fábrica, de uma siderúrgica, né, que produz basicamente barras de ferro, né, alumínio. Então, a gente pode pensar assim, a matéria-prima bruta seria o minério de ferro. Então, o minério de ferro ele tem que ser, né, extraído da natureza. Então, primeiramente, né, é uma indústria pesada, é essa indústria que extrai o minério de ferro da natureza. E a indústria que também pega esse minério de ferro e transforma em barras de ferro para poder ser utilizado em maquinários das outras indústrias, né, também é um tipo de indústria pesada, né, ou seja, é uma indústria de bens de produção também. Né? Então, é basicamente esses 2 tipos, a que extraem e aqui, no caso, modifica essa matéria-prima bruta, né, justamente para que seja fornecida a outros tipos de indústria, né, para maquinários, para equipamentos, são as indústrias pesadas. Então, vamos lá. A segunda, né, o segundo tipo, esse é bem fácil. São as indústrias de bens de consumo. Já diz tudo, né? São as indústrias que produzem bens que a gente consome, né? Ou seja, são voltadas ao mercado consumidor. E elas também podem ser chamadas como indústrias leves, né? Também é o mesmo, né? São termos que se equivalem. E elas podem se dividir em não duráveis, semiduráveis e duráveis, né? Ou seja, em relação ao tempo de duração que aquele produto mais ou menos tem. Então, as não duráveis são basicamente produtos perecíveis, né? A gente pode pensar justamente o quê? Nas indústrias que produzem alimentos, nas indústrias farmacêuticas, né, que produzem remédios, nas indústrias de bebidas, né? Ou seja, são justamente indústrias não duráveis. As semiduráveis são aquelas que duram, no caso, que produzem um produto que dura mais ou menos, né, um aninho, né, poucos anos. Que a gente pode pensar justamente nessa indústria, né, da moda, que produz roupas, que produz calçados, né, é um exemplo. E, como último exemplo, né, são as indústrias duráveis, que são as que
produzem, no caso, bens que duram duram mais anos. Então, seria a produção de móveis, né? Ou seja, móveis que duram, dependendo da qualidade do móvel, né? Pode durar décadas. Eletrodomésticos, que hoje em dia a gente já sabe que não dura mais tanto assim, né? Foi-se o tempo, só se no tempo do Fordismo, que se produzia, né? No caso, em produção em massa, né? Realmente os produtos duravam muito mais, mas conforme, né, foi passando na revolução técnico-científica, os produtos já são flexíveis, né? Então a gente pode pensar que eles fazem de uma certa forma para que você queira sempre comprar outros tipos de produtos, né, mais avançados, né, mais tecnológicos. Então, até mesmo eletrodoméstico já dura muito pouco hoje em dia, né? Assim, uma máquina de lavar do tempo da nossa avó durava muito tempo e hoje em dia não dura mais tanto assim. E os automóveis, né, também são considerados como bens de consumo duráveis. Então, né, tem basicamente essa divisão. E eu trouxe uma fotinho, né, umas fotinhos para vocês. Basicamente, a foto da esquerda, né, justamente de uma indústria de bens semiduráveis, né? Ou seja, que semiduráveis não, duráveis, que são justamente os eletrodomésticos, mas que a gente sabe que não é tanto assim, então por isso que a gente tem que também repensar um pouco sobre isso, justamente com as máquinas de lavar que eu citei. A foto de cima, né, ali na direita, é justamente na produção, não sei, de suco ou refrigerante, não dá para identificar muito bem, mas que são, né, as não duráveis. E embaixo a produção de tênis, né, ou seja, semiduráveis, que dá para ver mais ou menos que é a produção, né, de tênis da Nike. É meio polêmico por conta, né, dessas fábricas que não se localizam mais, né, nos países, né, de onde vem a sede dessas empresas, né, mas sim em países asiáticos, né, normalmente na China, Tailândia, né, então tem aquela polêmica do trabalho escravo, né, ou análogo à escravidão, que é com uma mão de obra extremamente barata. Então, né, a gente basicamente trazendo alguns exemplos para vocês. E terceiro tipo de indústria, as indústrias intermediárias. Como já diz o nome, né, é a indústria que está ali entre a indústria de base e a indústria de bens de consumo, né? Ou seja, ela basicamente pega a matéria-prima que já foi processada, né? Ou seja, ela não está mais naquele estágio inicial, e transforma essa matéria para ser, no caso, para ser destinada às indústrias de bens de consumo, né? Ou seja, ela está ali no meio das duas. E aí eu trouxe para vocês também uma foto, que é o exemplo de indústria, né, que faz peças automobilísticas, né? Ou seja, que justamente faz essas peças que são, né, do carro, né? Ou seja, e são indústrias, né, normalmente que mais têm, de uma certa forma, mais têm sofrido com a descentralização e com a globalização produtiva, né? Ou seja, busca-se implantar indústrias em países com mão de obra mais barata, com um incentivo fiscal, né? Ou seja, tem impostos muito mais baratos, justamente para que você tenha um pouco mais de lucro, né? Justamente fazendo essas peças, e aí você pode vender no seu país, no caso, você só precisa montar, né? Isso é uma coisa que acaba acontecendo muito atualmente. E, por fim, as indústrias de ponta, que são aquelas relacionadas com a produção de alta tecnologia, né? Ou seja, tudo a ver justamente com essa terceira revolução industrial, né? Que é a revolução técnico-científica, justamente fez com que tivesse uma produção altamente tecnológica, né? Com o avanço da robótica, da informática, das telecomunicações, da biotecnologia, né? Então, a gente pode pensar justamente, né, que são esses tipos de indústrias que produzem essas coisas mais avançadas, mais tecnológicas, que são justamente essas indústrias de ponta. E aí, como foto, né, justamente um robozinho sendo criado. E na segunda foto, a foto da direita, é justamente a sede do Google, né, que fica nos Estados Unidos, no Vale do Silício. Não sei se vocês já ouviram falar, mas justamente é um tecnopolo, né? Ou seja, é um local que
aglomera, de uma certa forma, centros de pesquisa, universidades, né? Tudo a ver com justamente essa produção de tecnologia, né? De pesquisa e tecnologia. E vamos à segunda parte da aula.